vídeo aqui do filho do Gustavo Lima, de apenas 7 anos de idade, dirigindo um carro, tá dando o que falar, né? Mas será que essa conduta, ela é infração de trânsito? Ou até mesmo um crime? Pois é isso que eu vou explicar aqui pra vocês no nosso vídeo de hoje. Olha, se a gente olhar aqui no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, a gente vai ver que permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada é um crime, com pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Mas dá uma olhadinha no que fala o artigo 1º do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Ele fala que o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por este código. Se a gente olhar aqui a notícia, a gente vai ver que o filho dele estava dirigindo o carro na mansão da família. Ou seja, por não ser uma via aberta à circulação, como a gente leu lá no artigo 1º, não fica configurado o crime e muito menos uma infração de trânsito. Como ele bem coloca aqui, ó, ocorreu dentro da propriedade privada do casal e só ocorreria aspecto da legislação de trânsito se estivesse em uma via pública. Bom, dito isso, mesmo não havendo infração e muito menos crime de trânsito, o próprio Detran ele pediu para que a polícia averiguasse o caso, porque o casal, permitindo que uma criança menor de idade dirija um veículo, ainda mais nessa situação do vídeo como aconteceu, coloca em risco a segurança dos menores. Então, a situação ela está indo além da legislação de trânsito, ela está mais relacionada com a segurança dos menores e com o dever de cuidado que os pais têm com relação aos filhos do que com relação à legislação de trânsito, tá? Se fosse uma via aberta ao público, como um estacionamento de supermercado, de faculdade, um condomínio que tem outras pessoas que circulam ali, aí sim estaria configurado aquele crime do artigo 310 que eu fiz a leitura para vocês, tá? Gente, agora dando a minha opinião. Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Erika Avalone, eu sou advogada e professora especialista em direito de trânsito. E olha só, eu não concordo com essa conduta, tá? E embora não seja muito comum a gente ver crianças tão pequenas, né, dirigindo veículos, é muito comum que a gente veja pré-adolescentes, né, adolescentes já, próximos ali da maioridade, dirigindo veículos para aprender antes de fazer a autoescola. Isso é muito comum de acontecer em condomínio. Então você já sabe que isso é um crime, tá previsto lá no artigo 310 que a gente fez a leitura junto aqui nesse vídeo. E uma coisa interessante de eu te contar aqui é que ninguém pode se esquivar de cumprir a lei ou de assumir as responsabilidades pelo ato que pratica, alegando que desconhece a lei. Então é a mesma coisa que acontece na recusa ao teste do bafômetro. Tem muita gente que recusa, acha que não vai ser penalizado e acaba recebendo uma infração ao artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro e fala: nossa, mas eu não sabia que recusar o teste do bafômetro era uma infração, então eu não posso ser punido por isso. Isso não acontece, isso não pode acontecer. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Isso é uma previsão de uma lei prevista no nosso ordenamento jurídico. Então, você que é pai, que tem um filho aí próximo da maioridade, está ensinando ele a dirigir, é crime, mesmo que seja em um condomínio fechado, mesmo que seja em um estacionamento de shopping, de faculdade, de sei lá, tá? É crime previsto lá no artigo 310, tá bom? Então, precisa haver esse dever de cuidado com relação aos nossos filhos menores, né? Eu não tenho filhos ainda, mas conheço muita gente que tem. Conheço muita gente que deixa o filho dirigir em condomínio fechado. Essa conduta perante a legislação, ela é considerada crime. Tá bom? Então fica aqui dado este recado em cima desta notícia que eu acho muito importante de comentar aqui com vocês, até porque o meu dever é trazer conteúdo informativo para proprietários de veículos e motoristas. Agora me conta aqui nos comentários qual a sua opinião sobre isso. E me conta também se você sabia que esta conduta era considerada um crime de trânsito.